E eu passo a palavra agora ao nosso deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. 10 minutos, por favor. Pazuello, obrigado a todos interessados nesse tema que estão comparecendo aqui hoje. Eu espero tecer aqui uma opinião que eu espero ser qualificada com relação a esse tema. Só para dar uma perspectiva aqui, 1815, Congresso de Viena, a primeira tentativa de formar uma ordem global, uma ordem conservadora contra os revolucionários que vinham para acabar com o modelo tradicional europeu. Essa ordem durou até a Primeira Guerra Mundial, em que foi substituída pela Liga das Nações. A Liga das Nações entra com a ideia de atingir paz na Europa e reconfigurar o mapa mundial. Tem um sucesso moderado, mas logo se transforma em uma entidade extremamente burocrática, interventora, e ser um membro partícipe da Liga das Nações era quase que proibitivo. Faliu e foi substituído pela ONU. A ONU tinha uma visão extremamente aberta de adesão, com uma missão única e uma missão bem abrangente, e ao mesmo tempo legítima, que era acabar com a guerra no mundo. Falhou nesse quesito, no entanto, maturou diversos outros conselhos derivados dessa primeira intenção, que esses sim agora se transformam em entidades extremamente burocráticas, interventoras, e acabam basculando as nações-estados que são membros da ONU. Na minha opinião, a ONU está falhando, como instituição está perdendo completamente a legitimidade e, mais uma vez, está sendo substituída por uma nova plataforma mundial. Essa nova plataforma está vindo na forma dos BRICS. Considerando a história, não é uma ordem promissora. Também vai ter seu término, também vai ter seu fim. Não será duradouro, talvez dure algumas décadas. No entanto, tem alguns incentivos que são interessantes aqui. Do ponto de vista de nascedouro, ao menos como proposta, não vejo que essa proposta dos BRICS queira intervir nas nações-estado, queira intervir culturalmente, queira intervir politicamente, que foi exatamente isso que levou à derrocada das ordens anteriores. Então, por esse princípio de descentralização a respeito da soberania nacional de cada país, eu vejo como uma vantagem sobre as outras ordens que vieram antes. Outro ponto positivo é que ela vem com uma intenção inteiramente legítima. No momento em que o dólar se transformou numa moeda hegemônica, lembrando que o dólar vem perdendo sua hegemonia nos últimos 40, 50 anos, quando era 80% da reserva mundial, caiu para 60% da reserva mundial, e hoje nós temos aí desafiantes desse lastro, né, com os mercados emergentes, tendo suas moedas competindo por espaço nos bancos centrais do mundo. E o que acontece nesse contexto? Existe, de fato, um controle, é um mecanismo de controle, é um mecanismo de influência, é um mecanismo de poder econômico. E esse poder econômico pode ser traduzido em poder político, o que é nocivo. Então, o que eu vejo com relação aos BRICS, que seja talvez uma vantagem dos BRICS, é que ele possa fortalecer as infraestruturas e sistemas financeiros locais. Cada país tem que adquirir o seu sistema financeiro, desenvolver o seu sistema financeiro, para que isso seja monitorado e controlado pelas instituições de cada uma das soberanias. Isso é fundamental para o Brasil. A Índia já tem o seu, a Rússia tem o seu, a China tem o seu, os Estados Unidos tem o seu, a Europa tem o seu e o Brasil. O Brasil está em desenvolvimento, talvez o PIX seja essa infraestrutura, mas ainda é muito precária. Precisamos avançar enormemente nesse quesito. Como muito bem colocado aqui pelo coronel, dos países que são continentais, o país Brasil é o único que não tem investimento massivo em tecnologia, em infraestrutura e também em defesa. Essas três coisas são importantes. E por não ter esses investimentos, nós entramos nesse acordo dos BRICS como talvez o parceiro mais fraco, o país continental mais fraco.
e nos tornamos, em função disso, um território de disputa, e não necessariamente um país com instituições e com uma agenda própria. Talvez a vantagem dos BRICS seja na negação desse argumento, em que, em sermos o mais fraco de um conjunto de países fortes, que não queiram se integrar, mas que queiram promover as suas agendas individualmente e não promover uma agenda comum, o Brasil precisa achar uma agenda. O Brasil precisa achar uma pauta própria, precisa defender as suas instituições, os seus interesses, e isso tem que ser não só publicado, tem que ser publicizado e votado pelo Congresso Nacional para que se torne efetivamente uma política mais permanente. Isso que é o grande desafio aqui. Então, é uma vantagem meio que secundária, indireta, de você fazer parte dos BRICS. Quando você está almoçando com lobos, espero que você não seja o cordeirinho, tem que ser um lobo também. Então, cabe aqui o Brasil se tornar um lobo nesse jogo. Não podemos ficar completamente à mercê das agendas muito bem definidas por todos esses outros países que fazem parte dos países membros dos BRICS. Então, na questão de você ter uma falta de agenda política e uma agenda econômica, uma agenda política, uma agenda cultural do bloco, eu acho que isso dá um certo alento e um certo tempo de maturação. Mas lembrando, é uma tentativa de recriar uma ordem nacional, uma ordem supranacional. Tem um fator legítimo, que, na minha opinião, foi a má condução do dólar durante a crise que ocorreu nos anos 2008 e 2009, e tornou uma evidência para todos os países que dependiam do lastro dólar, de repente estão dependentes da condução da política macroeconômica dos Estados Unidos. Isso não é bom, exatamente porque o dólar estava num processo de fragilização, assim como o euro, que é a segunda maior moeda até então. Então, nós temos aí um grande desafio. Por quê? As moedas dos BRICS são moedas mais frágeis ainda. Se o dólar é mal conduzido, se o euro é mal conduzido, e como é que é as moedas, então, dos BRICS? A exceção, talvez, aqui da Rússia, que tem aí um equilíbrio fiscal, muito talvez imposto externamente, por questões de sanções e não ter financiamento externo, teve que se autoimpor uma disciplina fiscal muito maior, um equilíbrio monetário muito maior. Então, hoje, a Rússia se apresenta como um país menos endividado. No entanto, as sanções que ocorrem em cima da Rússia e o desafio de você não ter um modelo transparente, isso perpassa todos os países dos BRICS. Em termos de transparência, o Brasil é falho, a Índia é falha, a Rússia é falha e a China é falha. Então, não sabemos exatamente qual é a condução desses países em termos monetários. E o que pode estar acontecendo? O que isso transborda? É uma desvantagem de ter os BRICS, uma grande desvantagem. É que a governança não é estável, é uma governança questionável. Que tipo de governança vai ser? Como é que será esse modelo supranacional? Será um Estado de Direito, com respeito às regras, considerando que todos os seus membros fundadores não têm Estados de Direito maduros, muito pelo contrário, muitos deles são ditaduras? Então, como é que será essa governança desse poderio global? Segundo, como é que serão os fóruns para a garantia de qualquer troca ou acordo, se por acaso os fóruns são regidos também, mais uma vez, por ditaduras e países com Estados de Direito não transparentes? Muito preocupante. Então, temos uma limitação já desde o início com relação a isso. Outra coisa, a influência política nas decisões de outros países. Nós vemos isso, como a Guerra Fria nos denotou, como é que é travado uma guerra assimétrica entre países. Os países mais fortes têm, sim, outros mecanismos de ação, muitas vezes obscuros da opinião pública, obscuros da política pública. No entanto, são muito efetivos em subverter ou até mesmo contornar ali uma política que seja estabelecida entre os pares. Então, a subversão também pode ser um grande problema aqui, considerando que estamos lidando, mais uma vez, com países que não têm Estado de Direito. Agora, o que eu gostaria de pontuar é que, na questão Brasil, nós, como país, tradicionalmente, nas últimas décadas, isso não é especificamente desse governo, mas esse governo também é culpado de não pautar isso,
mas das últimas décadas, nós pecamos em estabelecer não somente um pilar de barganha internacional. Esse pilar de barganha é formado exclusivamente por poderio bélico e poderio econômico. Nós não sabemos usar esse pilar de maneira efetiva. Nós desincentivamos a nossa questão de defesa, não temos uma defesa adequada, até mesmo para o nosso próprio território, muito menos para exercer hegemonia regional. Isso é muito ruim, porque fica um vácuo de poder. Os outros países não têm interesse ou até mesmo capacidade de exercer poderio hegemônico na nossa região. Nós seríamos um líder natural, mas abrimos aqui um vácuo para diversos outros jogadores virem jogar no nosso esteio, no nosso canteiro, e não temos como debelar as suas influências. Temos também desafios transnacionais, como a questão do narcotráfico, contrabando, que nós também não nos defendemos disso. Nós nos tornamos um Estado fracassado em termos de tentar defender a nossa própria cidadania, nossos interesses econômicos, nossa economia e instituições públicas. Então, nós temos graves problemas de entender qual é o jogo no século XXI. O jogo no século XXI é de premiar as soberanias nacionais, é de você ter um poder próprio muito mais manifesto, objetivo e projetado externamente. Lembrando, o modelo da ONU está em falência, está perdendo a sua soberania, a sua hegemonia. Isso significa que o mundo está entrando numa situação mais anárquica. Isso não necessariamente é ruim, mas significa que aqueles mais bem organizados irão vencer. E o Brasil tem que se organizar para, no mínimo, se tornar um jogador, para deixar de ser a bola e passar a ser um jogador. Isso é muito importante. Então, nós temos uns grandes desafios aqui com relação aos BRICS e com relação a qualquer outra organização supranacional que venha se organizar. Qual que é a nossa postura, a minha postura especificamente? Podemos participar de todas essas organizações, na medida que ela não nos controle. Agora, se por acaso houver uma involução dessa organização BRICS para uma interferência mais direta, não só do bloco, mas daqueles membros que talvez usem o bloco como alavancagem de ganho político, econômico ou até mesmo cultural dentro do país Brasil, eu sou totalmente contra se manter aderente a essas organizações. É por isso que eu vejo muitas das organizações que hoje nós fazemos parte, temos acordos, como organizações nocivas ao interesse do cidadão brasileiro e da soberania nacional, e nós temos que rever todos esses acordos internacionais, sim. E o BRICS temos que olhar com lupa, especificamente porque esses acordos ainda não estão maduros, mas a evolução está indo para esse lado. Quem sabe siga um caminho diferente das outras estruturas supranacionais que já faliram na história da nossa humanidade. Quem sabe não, quem sabe tenha sucesso exatamente por se manter aberta e os países que compõem o BRICS adquirirem alguns valores do Ocidente com relação ao Estado de Direito, transparência, ter fóruns que são legítimos para a mediação de qualquer disputa que ocorra entre os seus partícipes. Muito obrigado, amigos. Muito boa tarde.